comunismo fosse implantado de uma forma bem robusta na política de um país. Primeiro pilar, a divisão da sociedade em classes e minorias. Isso aí não é novidade para vocês, né? Tem a ver com a teoria marxista, né? Mas ele se aprofunda ainda mais nisso, gente. Ele dividia a sociedade em 3 grupos. Os que têm poder, os que não têm nenhum poder, os que têm algum poder, mas querem ter mais. 3 grupos ele dividia. O grupo que tem poder, que seriam os opressores, né? Que as teorias marxistas condenam, né? Aqueles que têm dinheiro, os banqueiros, empresários. Esses daí não tem jeito, esses daí nós não vamos convencer. Os que não têm poder nenhum são as classes miseráveis, né? O povo muito pobre, mendigos, enfim. Falou, esses daí, ele dizia, esses daí já são nossos. Não precisa se preocupar muito com esses daí não, porque esses daí já são nossos. Os pobres já estão do nosso lado. Aí tinha a classe que faltava, que era a classe que tinha certo poder e queria ter mais, que era a chamada classe média. Ele dizia, é aí que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar contra essa classe média, fazendo com que essa classe média venha para o nosso lado. Por isso tem esse discurso contra a classe média. A classe média, a gente vê muito isso aí na mídia, os comunistas falando contra a classe média, aquele negócio todo, só pode ter uma televisão, para quê, né, viajar tanto, para quê? Sabe aquele, vocês sabem bem o que eu estou falando, né? Então, e aí ele focava na classe média. Então a divisão da sociedade em classes e minorias. E separando em 3 grupos. Um pilar dessas medidas que ele tinha como proposta para essa guerra política, né? E ele dizia também, o segundo pilar, eu até anotei aqui, coloquei em vermelho, porque isso tem muito a ver com o que a gente está estudando. É grande isso aqui, tem muita formulação, quando eu explico isso aqui eu faço em gráficos, mas não é o caso aqui. Eu resumi uma frase, ele dizia que o político comunista, ele tem que se apresentar obrigatoriamente como representante dos pobres. É assim que tem que ser. Ele tem que pegar aqueles apelos e as reivindicações da sociedade e dizer, eu represento vocês, eu sou o cara que vou estar lá em alguma área política, seja executivo ou legislativo, e eu vou lutar pelas causas de vocês, pelos direitos dos trabalhadores. Mesmo que você more numa cobertura, não há problema. Mesmo que você nunca tenha trabalhado na vida, mas se apresente como representante desse povo. Saul Alinsky, olha aí, professor de Barack Obama e Hillary Clinton. E aí ele dizia, é melhor rir do que chorar, né? Ele tinha também uma das medidas que ele tinha como proposta para essa guerra política, para os políticos de esquerda. Ele dizia, olha, vocês têm que usar a difamação e a injúria contra os seus adversários políticos. E ele criou essa terminologia usada hoje, gente, a tal da desinformação. Ele não criou a fake news não chegou a tanto, mas ele criou esse negócio de desinformação, que tem um ministro nosso aí da Suprema Corte que gosta de falar muito sobre desinformação, né? Então ele dizia, olha, difamem, falem o que vocês quiserem contra os seus adversários. É o que ele fez na época de Bush com a manifestação falando para as pessoas se vestirem daquele movimento racista norte-americano, para colar aquilo em Bush, para dizer que apoiava o ex-presidente Bush, pai. E o Bush teve que responder isso a vida inteira sobre isso daí. Olha só, de racista, de nazista. Isso não é de hoje, viu, gente? Então a difamação e a injúria teria que ser algo obrigatório para os políticos de esquerda. E ele dizia, não tenham moral e nem ética na política.
Porque se quem tem moral e ética na política vai até um ponto, não passa dali tem limites. Nós não temos que ter limites. E se eles têm limites, eles vão perder, porque nós vamos passar esses limites e vamos atropelá-los. Por isso que não há moral, não há ética nenhuma nos comunistas, né? Eles estão falando de política aqui, mas vamos ver em outras áreas como eles atuam também, como nós estivemos falando do outro pensador, tá? Então, e eles diziam que foi uma frase, inclusive, repetida por uma nossa presidenta, ou presidenta, mas para falar correto, presidente da República, que ele dizia que para vencer as eleições vale tudo. Temos que vencer as eleições a qualquer custo. Teve uma presidente que falou que para vencer a eleição faria até um acordo com o diabo. Pois é. Esse é outro pilar da guerra política, né? E o penúltimo, ele dizia que ensinava e ensinou essas pessoas todas, nesses anos todos, para que ele dizia que o político de esquerda ele não podia revelar todas as suas propostas. Ele só tinha que revelar, antes de ser eleito, aquelas propostas que atenderiam aos apelos públicos. As outras não fala, porque se falar, você não vai ser eleito. Saul Alinsky, né? E por fim, ele foi o grande fomentador da criação das ONGs, das organizações não governamentais que existem pelo mundo. No Brasil nós temos milhares. Ele dizia que são através destas ONGs que os comunistas conseguiriam votos, conseguiriam fazer lobbies, conseguiriam maior militância nas áreas que eles queriam, e eles teriam então como que governos paralelos ao governo que estava ali, que não fosse ainda um governo comunista, né? Resumindo, a guerra política de Saul Alinsky se resumia de uma palavra, em uma frase que você decore aí, né? E escreva aí no seu caderninho de anotações aí de estudos. Ele dizia que o oponente numa eleição não é para ser somente derrotado, é para ser aniquilado, totalmente destruído. Será que há alguma semelhança com o nosso Brasil atual? Pois é, esse é um resumão de quem era Saul Alinsky, quem foi Saul Alinsky, e as suas ideias para a guerra política, que fez parte e faz parte da nova estratégia de implantação do comunismo num determinado país. Na próxima aula nós vamos falar daquele bem conhecido, o tal de Antônio Gramsci. E aí nós vamos abordar outras áreas da sociedade que não apenas a política, tá bom? Assista essa aula, faça as suas anotações, leia os textos e continue estudando. Até a próxima aula. Tchau!